Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Camila Vieira e estou aqui com uma convidada especial, que é a jornalista e crítica Camila Henriques, do site Cine7 e dos podcasts Biscoiteiras e Laguinho da Joey, que inclusive foi uma descoberta recente, porque eu amo a série Dawson's Creek e só agora eu descobri a existência desse podcast que é sobre os episódios da série. A Camila participou de outros programas do Feito por Elas, como o da Barbra Streisand e de uma edição do nosso Troféu Alice, e ela também faz parte da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine. Seja bem-vinda novamente, minha xará Camila. Muito obrigada por topar o nosso convite e conta para os nossos ouvintes um pouco sobre o seu trabalho, o que você faz. Oi, xará. Muito engraçado, assim, falar com outra Camila, né? Mas, geralmente a gente nunca é a única Camila, então, assim... Nunca somos. Assim, e falando desse programa, né, Camila é um nome que vem dos anos 80, assim, muito de novela, né? Então... Sim. Participar do Feito por Elas é sempre um prazer, assim, fiquei muito feliz com o convite, até porque alguns dos meus projetos de podcast nasceram no grupo do Feito por Elas no Telegram, né? Foi o caso do Laguinho da Joey, que, como você falou, é um podcast episódio a episódio de Dawson's Creek. E também o meu podcast mais recente, que é o Sábado Sem Legenda, que é um programa apresentado por mim, pelo Diego Qualia e pelo Vincent Cessering. E nele a gente fala de filmes que são a cara do sábado à noite na TV aberta, seja no Supercine ou no Cine Belas Artes do SBT. Maravilha, Camila. A gente vai deixar aqui na postagem todos os links para quem quiser acompanhar o trabalho da Camila Henriques. E antes da gente começar o Feito por Elas, agradece as queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e os nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. E você já sabe, né, que para fazer esse podcast chegar até você, a gente tem diversos custos de produção. E recentemente nós fechamos uma parceria com o app da Aurelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo, e até setembro todo o apoio ao Feito por Elas que for feito por meio da Aurelo, a primeira parcela será dobrada. Isso mesmo, a gente vai receber em dobro. E se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, acesse orelo.cc/feito por elas ou o próprio app da Aurelo. É uma plataforma que tem a menor taxa no mercado e ainda remunera por plays. Outra forma de nos ajudar é escutar o nosso podcast pela Aurelo e recomendar para os amigos, família, vizinhos, enfim, para qualquer pessoa que você mais goste. Aí, no Feito por Elas de hoje, nós vamos conversar sobre a série Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que estreou em 21 de julho na HBO Max. E antes da gente começar, nós queremos avisar que este programa pode conter gatilhos, então quem for mais sensível a conteúdos que envolvam crime, assassinato, violência contra a mulher, já fica o alerta. E bom, como eu estava dizendo, o Pacto Brutal é uma série documental em 5 episódios que tem produção executiva e direção da Tatiana Issa e do Guto Barra. A série teve ampla divulgação nas redes sociais. Eu lembro que quando começou a ser divulgada, qualquer aplicativo que eu abria aparecia uma mensagem, uma publicidade sobre a série. E como o próprio subtítulo já informa, recupera para os espectadores o que foi o caso do assassinato da atriz Daniela Pérez, que era bem jovem na época, ela tinha uns 22 anos, era filha da autora de novelas Glória Pérez. Inclusive a Daniela atuava na novela de Corpo e Alma, que estava sendo escrita pela Glória Pérez naquela época, e a Daniela era uma atriz que estava em ascensão na carreira, e em dezembro de 92 o corpo dela foi encontrado em um matagal na zona oeste do Rio de Janeiro com várias perfurações, e isso já faz uns 30 anos. E eu lembro que eu tinha uns 8 ou 9 anos quando tudo aconteceu e foi uma grande comoção nacional. A minha mãe, ela sempre foi muito noveleira, né? Ela sempre assistia novelas e eu lembro dela muito horrorizada acompanhando o caso, porque as informações muitas vezes chegavam desencontradas e as imagens do corpo dela eram expostas nos noticiários. Era uma coisa horrível de ver. E ao mesmo tempo tinha ainda a novela. E eu não lembro direito, mas naquela mesma semana em que a Daniela morreu, acho que a Globo exibiu os últimos capítulos em que ela aparecia como Yasmin e aquele rompimento que ela teve com Bira, que era o personagem do Guilherme de Pádua, que foi um dos autores do crime. E pra falar a real, eu não lembro como a trama da novela foi resolvida depois da morte da Daniela. E a série Pacto Brutal não contextualiza isso, que acaba sendo uma curiosidade que me passou depois. Mas eu lembro muito bem que a mídia fez essa conexão entre o que aconteceu na vida real com os atores e o que estava acontecendo na novela. E pra mim, como criança, aquilo tudo me assustava muito e eu acho que talvez tenha sido isso que me levou a ver essa série, porque, na verdade, eu nem gosto desse tipo de gênero, né, que é o gênero de true crime. E você, Camila, o que te levou a ver a série? Você chegou a acompanhar na época a repercussão do caso?
Então, novela sempre foi algo muito presente na minha vida. Eu gosto muito de ver novela antiga até hoje, assim. E quando o crime ocorreu, eu tinha 4 anos, só que eu lembro muito, principalmente da novela de Corpo e Alma, que, como toda novela das 8, provavelmente estava sempre na TV da sala, com os meus pais, vendo e tal. E a trilha toda dessa novela é muito marcante pra mim. Recentemente eu botei o vinil pra tocar, que é o que tem o Eric Johnson na capa, se eu não me engano é o Internacional, né? Que a Globo lançava Nacional e Internacional. E toda a trilha foi me remetendo a brincar de dublar essas músicas, assim, que era algo que eu fazia quando eu era criança, provavelmente antes do crime ocorrer, né? Uma memória muito viva que eu tinha era de cantar uma música chamada Caruso, do Lúcio Dalla, que era o tema do Tarcísio Meira na novela, e Romance Rosa, que era uma das músicas tema da Yasmin, a personagem da Daniela. E a outra música que tocava pra personagem dela era aquela Wishing on a Star, das Cover Girls, que a Beyoncé até regravou depois. Essa é muito conhecida, Wishing on a Star, eu lembro demais dessa música. Ficou muito marcada, né? Até porque ela tem um tom muito triste, né? Assim, então eu lembro que sempre que tocava na rádio, alguém que tava comigo, ou eu também lembrava que era a música dela, né? Virou meio que a música da Daniela Pérez, né? E assim como você, eu não sou muito de acompanhar True Crime, porque eu me impressiono muito fácil. Até ver esse documentário foi muito difícil, porque eu não conseguia dormir direito, assim. Essa coisa, assim, da exposição do corpo e de toda a história do crime, né? Mas nesse caso, eu tinha curiosidade de ver justamente por ser uma história que eu conhecia e uma das minhas primeiras memórias de noticiário também, porque eu lembro que eu gostava, não, acho que era o que estava passando na TV e eu assistia muito jornal quando eu era criança e as minhas primeiras memórias, uma das minhas primeiras memórias são desse caso, até porque ficou muito presente depois, né, por anos e anos. E aproveitando para responder o que você queria saber sobre a novela, que é algo que eu também acho que faltou no documentário, a Glória voltou a escrever a história só 7 dias após o crime, que foi algo que ela quis mesmo, e a Yasmin saiu da trama porque recebeu uma proposta para dançar fora do país, né? Ela era dançarina, e o Bira simplesmente deixou de existir, não foi mais mencionado. A Glória, inclusive, chegou a colocar na novela questões como a morosidade da justiça. As novelas dela têm um tom social muito forte, né? E, assim, importante ressaltar que a Yasmin era a irmã da protagonista, vivida pela Cristiana Oliveira, e estava em um dos núcleos principais da novela. Ela era par do Fábio Assunção, na verdade, né? O Bira era aquele par intermediário que não é o que vai ficar no fim, que a gente sabe que sempre tem nas novelas, né? E no capítulo seguinte ao da morte, teve uma homenagem dos colegas, e no último capítulo, depois que a história termina, sobe um vídeo com imagens dela e um texto escrito pela Glória e lido pelo Estênio Garcia, que era o pai dela na novela. Inclusive, tem no YouTube para quem quiser assistir, passou no vídeo show e tal. E é bem comovente, assim, você vê que aquela coisa, é algo também, assim, que eu queria ter visto mais no documentário, que é essa coisa, assim, o dia seguinte, porque todo mundo teve que trabalhar logo depois, né? Assim, aquela coisa, assim, e conviver com a ausência dela de uma forma muito presente, né? É verdade, e a série não mostra muito isso. Eu realmente apaguei da minha memória isso, como é que foi esse desenrolar, né, da trama da novela. Acho que ficou tão marcado a questão do assassinato da Daniela, que, enfim, eu acho que a questão da dramaturgia, eu acho que ficou um pouco apagada, assim, na minha memória, Sim. né? E aí, como eu tinha falado antes, o Pacto Brutal é uma série que se encaixa dentro do gênero do true crime, né, que a gente tá falando aqui, e que vem conquistando cada vez mais espaço, tanto na televisão quanto nos streamings, que são documentários que exploram casos verdadeiros que envolvem crimes, expõem todos os detalhes e o passo a passo das investigações. O conteúdo geralmente vem em formato mais jornalístico, com depoimentos, materiais de arquivo, como áudios, gravações feitas em tribunais, a cobertura da mídia sobre o caso, e na maior parte das vezes, como lidam diretamente com crimes hediondos, tem uma pegada mais sensacionalista. E boa parte desses documentários ou séries true crime costumam ouvir os criminosos e os acusados. E nesse sentido, o Pacto Brutal me parece ser diferente, porque é uma série que foca mais no drama da família e dos amigos da Daniela Pérez, principalmente é uma série que é mais centrada ali nos depoimentos da Glória, a mãe dela. E pra mim acabou sendo uma abordagem mais interessante, porque geralmente as vítimas e as pessoas envolvidas ficam em segundo plano no gênero true crime. Você concorda, Camila? Sim, eu acho que, assim, o que mais me atraiu sobre essa série foi justamente conhecer a história dela, né?
sabendo que tinha esse envolvimento da Glória, eu imaginava que o foco seria mais nisso do que nos acusados pelo crime, até porque o que não falta por aí é a entrevista com Guilherme de Pádua, né? O fator humano pesou mais, assim, de saber que ela era uma jovem de 22 anos, no início da vida, em ascensão, numa carreira que ela certamente teria muito sucesso, assim, eu fico pensando nas novelas da Glória, que sempre tiveram um elemento forte de dança, aí é difícil não pensar que ela poderia fazer a Dara, do Explode Coração, ou a Jade, do Clone, né? Sim. Que ela era dançarina também, né? Inclusive foi isso, até mostra na série, né? Foi isso que a levou pra atuação, né? E tem uma frase da Beatriz Segal que não aparece na série, mas ficou muito marcada pra mim, que é: eu já tive a idade dela, mas ela nunca vai ter a minha. Eu acho que é isso que pegou mais, assim, pra mim. E também acho que essa coisa de crescer com novela, a gente acaba vendo esses rostos que a gente cresceu assistindo na TV ali em posições tão vulneráveis, né? Como Raul Gazola, Cláudia Raia, Fábio Assunção, né? São depoimentos que ajudam a gente a conhecer bem quem ela era, né? Sim, isso é muito forte na série. E eu acho que agora a gente pode pontuar alguns pontos mais interessantes em cada episódio, né? Eu acho que o piloto contextualiza o que estava acontecendo naquele período de dezembro de 92. A Glória Pérez fala que parecia um ano muito mágico para a família dela, as coisas estavam se encaminhando bem, ela estava escrevendo a primeira novela solo dela, de Corpo e Alma. A Daniela era uma atriz em ascensão, né? Como você mesmo falou, Camila, era feliz no casamento com Raul Gazola, e na sequência, tanto ele quanto a Glória e os atores da Globo vão ali relatando o que eles lembram do dia do assassinato, né? Que a Daniela tinha desaparecido, não tinha voltado do trabalho, e aí começaram a procurar por ela, e foi quando encontraram um carro abandonado, tinha uma testemunha que anotou as placas, a polícia foi lá e encontrou o corpo dela no matagal. E o que me impressionou nesse episódio foi a facilidade de acesso das pessoas à cena do crime. Eu fiquei até me questionando o tempo todo, né, sobre como é que eram as investigações da polícia em 92, porque a família quase toda foi lá, né, na cena do crime. O tio da Daniela chegou até a tropeçar na chave do carro que estava jogado no caminho. A Glória Pérez tocou no corpo da própria filha, né, vários atores foram até lá, né, tem registros nos jornais desses atores lá, assim, se comovendo e vendo aquele corpo. E eu juro que eu não me lembrava que muita gente tinha ido até lá, eu só me lembrava que o enterro tinha sido muito tumultuado, isso eu lembro muito, que teve muita divulgação disso, como a própria série mostra. E você, Camila, o que você achou desse episódio? Então, eu não tinha ideia desses detalhes e eu não lembrava do enterro. E aí me chamou muita atenção a imagem das pessoas no enterro, meio que tietando os atores, né? É uma imagem muito autoexplicativa, né? Dessa sociedade do espetáculo, né? Assim, as pessoas no momento mais difícil delas tendo que aparecer ali em público e tal. Mas acho que o que mais me impressionou mesmo foi justamente isso que você falou da cena do crime, né? De todo mundo tocar no corpo dela. E aí tem o depoimento da Glória, que é muito forte, né? Falando sobre aquele dia, de como era um dia banal, e aquele arrependimento de não ter ficado mais com a filha quando ela foi almoçar lá e pegar dinheiro, né? Porque ela queria comprar um carro. E aí ainda tem uma menção ali ao fato de que elas não eram ricas, né? E aí eu não sei se era algo relacionado ao confisco de poupança do Collor, ou ao fato de que a Daniela era uma atriz de início de carreira e a Glória estava ainda começando a ter destaque na Globo, né? Como você falou, era a primeira novela solo dela no horário das 8. E aí a gente tem ideia também do que foi aquele calvário, né? De como ela precisou realmente tomar as rédeas da investigação desde o início e de que como, assim, aquele senhor que viu, por acaso, os carros na cena do crime foi fundamental para que eles chegassem ao Guilherme de Pádua, né? Eu tinha na minha cabeça a ideia de que a polícia tinha encontrado o corpo dela só no dia seguinte e que já tinham reconhecido. Então, assim, eu não imaginava que tudo isso tinha ocorrido já nas horas depois do crime. E aí a gente tem, assim, os primeiros depoimentos do Gazola também. Você vê uma sensação de impotência mesmo, né, de um amor interrompido e de como ter falado com o assassino logo após o crime, sem saber da autoria, obviamente, foi algo que o atormentou muito, né. Tem até aquele momento que o Alexandre Frota descreve, né, da reação do Gazola ao saber quem era o principal suspeito do crime. Eu acho que imaginar aquela cena, assim, é de partir o coração. É, porque foi bem ali no enterro, Sim. né, ele tava, assim, sendo abraçado por vários atores e quando ele soube, ele explodiu. Quebrou ali, tudo, né, assim. Até porque, né,
o Guilherme de Pádua tinha ido antes, tinha conversado com eles, tinha se solidarizado. É uma história bem, assim, macabra mesmo, né? Se você for perceber, assim, como ele tinha ido lá, se solidarizado, enfim, se comovido com todo mundo da família e depois se descobrir, né, que ele era um dos principais suspeitos. Imagina como deve ter sido um choque, né? Mas aí, no segundo episódio da série, a gente entende como é que se deu a repercussão do assassinato na mídia, em paralelo com as investigações da polícia. E aí tem aquela ideia, né, de que a notícia da renúncia do Collor foi completamente ofuscada pela repercussão do assassinato da Daniela Pérez, o que me choca pra caramba, né? Porque virou até noticiário internacional e sempre comparando com a trama da novela. A polícia acaba por prender o Guilherme de Pádua e a esposa dele, a Paula Tomás. Começam os interrogatórios, as diferentes versões do caso. A primeira dessas versões é aquela que sempre surge quando uma mulher é a vítima, né? De que a Daniela assediava o Guilherme, que o agredia, que ela pegou a tesoura pra matá-lo, e ele apenas se defendeu. E aí, a partir daí, ele sempre se apresentava como um homem de bem, de família, que queria proteger a esposa dele, a Paula, que estava grávida. E daí, eles conseguiram habeas corpus, os atores fizeram pressão para que ele fosse preso novamente. E um ponto que me chamou a atenção foi o completo despreparo da polícia na condução das investigações, né? Um exemplo muito claro disso é que nunca conseguiram encontrar a arma do crime, né? Que no fim das contas a perícia constatou que nem poderia ser uma tesoura, mas certamente um punhal, por causa das perfurações, né? E também a forma sensacionalista como os jornais e as revistas associavam o crime à trama da novela. Eu imagino como isso deve ter sido muito pesado pra Glória, que estava escrevendo a novela na época, e ela até fala que ver esse tipo de circo na mídia é mais agressivo que a morte da própria filha. Pois é, assim, acho que também tem a coisa assim de que a polícia não encontrou a bolsa dela, né, que ela tava no dia do crime. E Sim. Acho que falando dessa questão midiática, que pra mim é o que mais salta no episódio, durante muito tempo eu achei que eles tinham um caso e que o crime tinha sido motivado por ciúmes. Eu acho que isso já mostra a percepção machista com a qual a gente cresce, né? Eu acredito que era o pensamento de muita gente, e aí já dá pra perceber que isso é uma construção da mídia, né? Mesmo que seja assim uma coisa aparentemente sutil, né? Essa necessidade de colocar nas revistas as fotos dos dois juntos na novela. E aí não é como se isso ocorresse por falta de fotos da Daniela sozinha, né? Tinha uma narrativa que era construída ali, né? Pensando assim, a gente teve um caso recente de fofoca que se desdobrou em algo que poderia ter um desfecho trágico, que também envolveu uma atriz jovem, né? A Clara Castanho. E eu penso assim muito em como essas escolhas editoriais, e aqui eu falo também como jornalista, em como elas ajudam a formar a opinião do público, né? É óbvio que o fato de ser uma atriz de novela das 8, filha de uma figura importantíssima no meio, fez com que a opinião pública voltasse as costas pro Guilherme e pra Paula Tomás, tanto que ele nunca voltou a atuar em novela, porque certamente não ia achar nenhuma porta aberta, pelo menos na Globo. E, ao mesmo tempo, você vê que nem a mais privilegiada das mulheres está imune ao julgamento da mídia, né? Essa busca incessante por uma motivação novelesca por si só, né? Da pessoa, aí eu vou falar assim, entre muitas aspas, apaixonada, né? Do triângulo amoroso, né? Sempre tem que ter o triângulo amoroso e sempre duas mulheres envolvidas, né? Assim, nunca é o triângulo amoroso dois homens por uma mulher, né? Duas mulheres, né? Era uma narrativa que pra mídia era muito irresistível, né? Sim. E aí eu fico pensando muito nesse depoimento da Glória Pérez, porque imagina perder uma filha nas condições que foi e ver uma foto em capa de revista dela com um homem que a matou numa pose romântica, né? Sim. E vale dizer que De Corpo e Alma é uma novela que nunca vai ser reprisada. É uma novela que chegou a passar depois fora do país, mas por questões contratuais, porque era uma parceria da Globo com a emissora portuguesa SIC. Mas não há como imaginar a gente abrir o Globoplay ou colocar no canal Viva e ver cenas que ativam gatilhos enormes, né? Aí esse tema assim descamba para algo que para mim não faz o menor sentido na construção desse documentário, que é colocar alguns depoimentos da Sônia Abrão, né? Que é uma jornalista sempre lembrada pela forma absurda e irresponsável como conduziu a cobertura do caso Eloá, né? E não são nem depoimentos que acrescentam tanto, né? E aí quando você faz uma busca pelo nome dela no YouTube, você vê que recentemente ela estava recebendo homenagem no programa do Ratinho, que entrevistou o Guilherme de Pádua anos atrás, assim. É inexplicável pra mim, assim, algo que não é nem tão necessário, assim, ter um depoimento dela, até porque já tem um depoimento da Márcia Piovesan, que é outra jornalista que trabalhava na época, né? Então... Pois é, eu acho estranho
estranho, assim, o depoimento da Sônia Abrão na série, e de certa forma, pra mim, assim, eu acho que tem muitos momentos, assim, estranhos do porquê que essas pessoas estão ali, porque que elas foram escolhidas pra falar, que aí eu acho que tem a ver com o terceiro episódio já, né, porque o terceiro episódio começa de uma forma meio estranha ali com o depoimento do Roberto Carlos, sobre a Glória Pérez, e aí depois mostra um pouco da história de vida dela, dando ênfase em como ela é uma pessoa íntegra, vamos dizer assim, né, e eu confesso que eu achei bem estranho, sabe? De todo o objetivo da série, assim, o Roberto Carlos ter aparecido ali do nada, sabe? Mas aí depois eu entendi que a narrativa ali naquele terceiro episódio estava conduzindo para essa maneira como a Glória foi incansável na busca por respostas que não estavam esclarecidas sobre o crime, né? Ela foi atrás dos frentistas que foram testemunhas das agressões do Guilherme de Pádua com a Daniela, ainda em um posto, né, antes de chegar no Matagal, e ali ela praticamente fez o trabalho da polícia, né, de ir atrás das testemunhas para auxiliar no caso, e ainda tem aquele lance da mobilização nacional para colher 1 milhão de assinaturas para mudar a lei da primariedade para crimes hediondos, né? Que foi, acho que é um ponto bem marcante na história desse caso, né? E aí eu acho que acabou que o episódio terminou e foi um capítulo que me emocionou, porque ela, né, a Glória como mãe, conseguiu encontrar forças extraordinárias para fazer tudo o que fez em meio à dor da perda da filha. O que você achou desse episódio, Camila? Então, o depoimento do Roberto Carlos realmente me pareceu muito fora de lugar, né? Assim, eu sinto que eles queriam realmente mostrar a importância da Glória e a percepção que os amigos próximos tinham dela. Eu, por exemplo, não sabia da amizade dela com a Marieta Severo, mas aí é um depoimento que faz muito mais sentido porque a Marieta convivia com a Daniela, né? Assim, a Daniela estava sempre na casa dela e tal. Tem um momento no último episódio que aparece o Chico Buarque, não sei se numa missa ou no enterro e tal da Daniela, né? Ele era casado com a Marieta. E eu gosto desses momentos que tem essa contextualização da importância da novela das 8 na vida da pessoa no Brasil. Você vê isso mesmo na presença dos frentistas, porque tem um deles que chama a vítima e o assassino pelos nomes dos personagens. Sim. E aí eu não acredito que seja pela construção de foto de revista, e sim por essa coisa de que os personagens de novela viram parte da nossa vida, né? Da nossa família, né? Penso muito nas mortes recentes do Tarcísio Meira, da Eva Vilma, da Anissete Bruno, né? De como essas pessoas entraram na sala da nossa casa e muitas vezes você pode nem saber o nome deles, mas vai saber quem é o João Coragem, quem é a Maria Altiva, quem é a Dona Benta, né? Sim. Então, assim, essa contextualização, eu acredito, vai ajudar muito na divulgação da minissérie lá fora, né? Porque essa cultura de novela é muito nossa. É diferente até de outros países latinos, né? Aí eu acredito, assim, que entender quem era a Glória Pérez, o momento que ela estava vivendo, né? É algo que ajuda muito nisso, né? E eu acho que a série nem se demora muito e até não menciona, né, que ela voltou a escrever de Corpo e Alma pouco tempo depois do crime, né? O Gilberto Braga e a Helena Barcelli chegaram a assumir a novela, mas ela quis continuar, isso ao mesmo tempo que ela investigava, né, indo literalmente de casa em casa e se aliando a outras mães de luto, né, nessa briga por justiça. Ela usou desse privilégio dela, né, de ser uma voz que seria ouvida para poder ajudar outras pessoas, né, mesmo sabendo que a lei não retrocede. Então não seria algo que poderia afetar diretamente o caso da filha dela, né? É muito emocionante e surpreendente e deixa implícito também, por meio dos depoimentos de um dos frentistas, o quanto aquelas testemunhas tinham pavor da polícia por razões completamente injustificáveis. E aí eu destaco uma coisa que a Glória fala em diversas entrevistas, logo após o crime, na época do julgamento, que não aparecem no documentário, quer dizer, aparecem outros trechos dessas entrevistas, inclusive uma é com o Jô Soares, né? E ela fala que ela não acredita em pena de morte porque ela sabe que isso levaria pessoas pretas e pobres ao corredor da morte, né? Ela até fala em determinado momento do documentário, né, que ela não acredita em pagar na mesma moeda, né, numa morte pra vingar outra morte, né, assim. Então, eu acho que é algo que fica muito implícito ali, mas que eu gostaria de ter visto mais, assim, porque essa luta da Glória por justiça, às vezes, ela é muito confundida, assim, de que ela tem uma ideia muito punitivista e tal, e assim, se você for ver entrevistas dela, não é assim, né? E é muito interessante quando a série, ela mostra ali os depoimentos dos frentistas hoje, né, assim, o que causava medo neles, né, porque eram pessoas que viviam ali em condições muito precárias, né, e condições muito vulneráveis, né, e isso, né, os frentistas, todos pessoas pretas, né, e aí tem a coisa da mãe de um dos frentistas que tinha medo. Tinha um que era gago, né? Inclusive esse que é gago, que fala
fala o nome dos personagens, né? Ele fala Yasmin e Bira, né? Ele não fala o nome dos atores, né? Mas é isso, assim, eu acho que é um episódio também interessante por isso, né? Por você ver essas pessoas hoje, né? E aí o quarto episódio faz uma espécie de perfil do Guilherme de Pádua e da esposa dele, a Paula, que foram os atores do crime. E é um episódio que é montado com muitas imagens de arquivos sobre a trajetória do Guilherme, os relatos das pessoas que tinham trabalhado com ele. Diziam, né, que ele era carreirista, que tinha sede de poder, que no fundo ele estava preocupado que o personagem dele, o Bira, estava perdendo espaço na novela. Aí depois relata como ele virou celebridade na prisão, como várias mulheres escreviam pra ele, o que é muito bizarro, mas é muito comum isso acontecer. A gente sabe de vários relatos, né, de criminosos de crimes hediondos e que recebem cartas de mulheres de todo o país, e enfim. E aí eu acho que a série também contextualiza a relação que ele tinha com a Paula, que parecia ser uma relação meio doentia, né, porque ela demonstrava ter muitos ciúmes. E aí você tem a voz de especialistas em perfis de criminosos que traçam características comuns no perfil do Guilherme. Eu confesso que teve um momento nesse episódio que eu fiquei bem incomodada com uma visão superficial sobre a Umbanda associada a possíveis elementos de rituais na cena do crime. Não sei, eu acho que pra mim parecia um olhar bem preconceituoso, superficial e genérico de pessoas brancas falando sobre isso, né, sobre uma religião de matrizes africanas e que no fim das contas é jogado ali no episódio e nem se tem mesmo certeza se o casal tinha envolvimento com a Umbanda ou se era uma outra coisa, né? Teve alguma coisa que te incomodou nesse episódio? Eu tava com medo de ver esse episódio justamente por imaginar que as possibilidades de uma abordagem preconceituosa eram bem grandes, considerando que muita gente realmente atribui o crime, né, a algum tipo de ritual. E até tem uma fala de uma prima da Daniela, né, que tenta tirar isso da conta das religiões de matrizes africanas, mas eu acho que é algo tão rápido e que eu sinto que precisava ser mais discutido no episódio, né, a exemplo do que foi feito no caso Evandro, por exemplo, né. Sim. E eu acredito que poderia ter uma inserção de falas de alguém representando a Umbanda, falando justamente que um crime bárbaro não pode ser associado a algo que dá tanto conforto, que representa algo tão bonito e positivo para milhões de pessoas, né? Poderia ser um caminho. E outra coisa sobre esse episódio que eu vejo muita gente falando é justamente a problemática desse diagnóstico de psicopata, né? Que parece ser dado de maneira superficial. Mas aí, eu vou ser sincera, assim, não é algo que eu entenda e estude, então, assim, eu não me sinto confortável para opinar sobre, mas só pontuando assim que é algo que muita gente que estuda isso tem falado que é muito superficial também nessa abordagem da série. Sim, me parece também ser superficial, né? Levantar essas características, esses perfis, né, associado ao que percebiam dele, eu também achei bem por aí, nesse caminho mesmo. E aí o último episódio é centrado no julgamento, que só aconteceu 5 anos depois do crime. Antes disso, houve muitas idas e vindas nas versões. Primeiro, o Guilherme assume a autoria do crime e isenta a Paula. Depois, no julgamento, ele fala que foi a esposa que desferiu os golpes e ela sempre alegou inocência. O que eu acho interessante nesse episódio nem é o julgamento em si, né? Eu acho que tem muitas imagens de arquivo ali do julgamento, mas o que eu acho interessante é a forma como vai expor essa figura do advogado do Guilherme, o Paulo Ramalho, como um profissional da justiça que só queria fama e visibilidade, o que é muito comum acontecer em casos de grande repercussão midiática. E aí depois o episódio mostra a sentença tanto para o Guilherme quanto para Paula e que no fim das contas eles acabaram cumprindo apenas 6, 7 anos de prisão. Assim, apesar de eu lembrar muito do crime, eu não tinha muita memória da época do julgamento, mas não me surpreende que em casos midiáticos assim tenha sempre essa figura do defensor, né, do advogado, enfim, que sempre tem uma carta na manga, né, que tá sempre com uma informação bombástica, que nesse caso acaba se revelando inexistente, né, que era uma fita que envolveria, né, mostraria o envolvimento deles anos antes, enfim, aí você acaba descobrindo que o diretor do filme que o Guilherme trabalhava nem sabia dessa história e tal, e esse defensor que faz do tribunal uma espécie de palco, até porque em julgamento não ganha necessariamente quem tem razão, né, mas quem faz o melhor trabalho de convencimento, né.
recentemente a gente teve um julgamento de uma das várias situações envolvendo Johnny Depp e Amber Heard, e é assustador ver a quantidade de vídeos, compilações sobre os momentos, entre aspas, mais icônicos da advogada dele, né? Essa coisa de transformar em superstar mesmo, né? Eu lembro também do Dream Team, né, de advogados do O.J. Simpson, né, que virou um case, né, para esse tipo de julgamento que mobiliza a opinião pública. E aí eu acho que o documentário é muito eficiente em colocar todos esses elementos, ao mesmo tempo não deixa de mostrar a Glória, né? Ela ia ao tribunal sempre com uma sapatilha da Daniela, né, que era forma de lembrar que ela era uma jovem que pagou com a vida de uma forma tão brutal, né? E aí eu penso, assim, que é muito doloroso imaginar que ano após ano ela tinha que não apenas se defender das coisas que eram ditas na mídia, mas também defender o próprio túmulo da Daniela, né? Aquela imagem que ela reconta de pegar os restos mortais da filha em uma urna e balançar como se estivesse ninando-a, remete ao que ela fala no início do documentário, né? Sobre o que ela mais queria era colocar a Daniela de volta no útero, né? De protegê-la. E a série lembra o tempo todo que elas tinham essa relação super próxima, né? E que a Glória precisou enterrar, até literalmente, muitas vezes a filha ao longo dos anos, né? Sim, ela não tinha nenhum momento de paz, né? Porque aquele túmulo era sempre invadido, sempre aconteceu alguma coisa, né? Ali com o túmulo. E aí tem realmente essa cena que é muito tocante, né? Quando ela fala desses restos mortais da Daniela. E aí, pra finalizar, eu gosto de como a série ela se encerra com um compilado de entrevistas e imagens da Daniela Pérez. Eu acho que é um esforço de resgatar a memória dela enquanto ela ainda estava viva. E é bem bonito ver em uma cena o Raul Gazola e a Glória Pérez olhando para aquele álbum de fotografia, né, vendo aquelas imagens da Daniela muito feliz, né, assim. E para mim eu acho que não foi uma série fácil de ver, né, como eu falei antes. Não é um tipo de gênero que eu costumo assistir, mas eu penso que 30 anos depois, né, do assassinato da Daniela, retomar toda a história foi importante para dar dignidade à imagem da Daniela, que ficou muito ofuscada por pontos que nunca tinham sido esclarecidos com a devida seriedade naquela época sobre esse caso. Então é isso, sim, eu agradeço novamente a presença da Camila Henriques aqui neste bate-papo sobre essa minissérie. E aí você quer fazer algumas últimas considerações? Sim, eu acho esse final lindo, né, ver a Glória e o Raul lembrando de coisas até pequenas, né, da personalidade dela, da forma como eles decidiram casar, né, é até assim, você vê que eles riem lembrando, né, de como foi impulsivo, né, e é como você disse, assim, uma maneira de colocar luz na vítima, né, e ao mesmo tempo de apresentar essa história para toda uma geração que não faz a menor ideia de que uma atriz numa novela, que estava numa novela das 8, foi assassinada, né, assim, é algo impensável, mas que infelizmente, né, assim, o feminicídio, ele tá presente todos os dias, a todo momento, né, em todas as classes sociais e não isenta, né, não escolhe vítimas, né. E é um documentário muito sensível, que tem tropeços que não podem ser ignorados, mas que se preocupa em mostrar o fator humano daquela história, né, de várias histórias que morreram ali naquele dia 29 de dezembro, né. A Glória, ela tenta ser feliz da forma que dá, né, o Raul, ele tem esse amor que você vê que existe até hoje, né, e tem os amigos, os familiares, o arrependimento do irmão de não ver o corpo dela, né, a prima que retira pela primeira vez da sacola a roupa que ela usava no dia que ela morreu, e você sente cada lado dessa dor. Acho que o momento que a prima mostra a blusa com as estocadas, né, assim, com os furos, assim, é muito forte. E é uma lacuna, né, que ficou na vida de muita gente, né, porque quando morre uma pessoa, todo mundo que a ama, né, que convive com ela, vai um pouco junto, né, e pra mim essa é a síntese desse documentário. E eu queria muito agradecer vocês por terem me chamado, né, a Camila, a Isabel, e enfim, assim, é uma sentada difícil, assim, de assistir, você não vai conseguir assistir num dia todo, demora um pouco, mas assim, eu acho que pra quem tiver estômago e conseguir assistir esse documentário, é um retrato muito importante, assim, dessa história recente, né, do nosso direito penal, digamos assim. Nossa, sem dúvida, você falou desse momento das roupas dela, é realmente um momento muito forte, né, porque você é como se você desse concretude, né, a tudo ali no final, assim, tipo, é porque imagens é diferente, né, quando você vê ali aquele objeto ali, enfim, que ela tá usando, é muito forte, muito impactante, então assim... Recentemente alguém postou no Instagram, assim, fotos dela em vida, e tem algumas fotos que ela tá com a calça jeans que ela usou no dia do crime, né, e assim, é muito doido, assim, pensar, né, que um dia você tá aqui, outro dia você não tá, né, é muito
louco pensar isso. É isso, né, gente? Assim, é uma série bem forte, assim, realmente tem que ter um estômago forte pra assistir. A gente super recomenda, né, por tudo isso que a gente falou agora. E, enfim, queria muito agradecer, né, a presença da Camila, assim, por esse bate-papo. Pra mim foi difícil escrever essa pauta, não foi nada fácil. Pra mim, eu acho que foi mais difícil escrever a pauta do que assistir a série, assim, porque quando a gente racionaliza, né, sobre as coisas, do que a gente viu, parece que as coisas ganham um peso maior, né, mas, enfim, a gente recomenda que vocês assistam a série e as pessoas tirem as suas conclusões, né, sobre o que achou da série. E aí agora abrimos pro bloco de lançamentos. A Isa viu o longa-metragem Clara Sola, da diretora costarriquenha Nathalie Álvares Mezen, e conta um pouquinho pra gente o que ela achou do filme. Oi, gente, Isabel aqui nesse bloco de lançamentos. E, como a Camila falou, eu vou falar aqui sobre o filme Clara Sola, dirigido pela cineasta costarriquenha Nathalie Álvares Mezen, e que estreia no cinema agora no dia 11 de agosto. Esse filme é sobre a Clara, que é uma mulher com deficiência intelectual e que também tem um problema de coluna. A coluna dela é torta, né? E ela vive em um povoado com a mãe religiosa e a sobrinha dela. As pessoas desse povoado acreditam que ela opera milagres por meio da Virgem Maria, enfim, tem uma questão de orações que são feitas, e por isso a mãe dela não quer deixar que ela cure o problema nas costas, que, segundo uma médica do local, teria tratamento, seria operável. O aniversário de 15 anos da sobrinha dela tá chegando, e essa menina, ela dança, ela flerta, ela se diverte, ela brinca com maquiagem, enfim, tudo isso de um jeito que a Clara começa a perceber que ela não pode fazer igual, que não deixam ela fazer igual, mesmo ela tendo aí seus em torno de 40 anos, né? O filme deixa implícito. A mãe pune ela quando ela encosta nas suas partes íntimas, né? E é como se, pra ser milagreira, ela tem que evocar essa imagem de virgindade, né? Então a mãe não deixa ela encostar no próprio corpo. O filme, ele flerta com o realismo fantástico. Ele pode remeter também a Carrie, a estranha, em certos momentos, mas eu não vou dar spoilers. Enfim, a atuação da estreante Wendy Titila Araya, que é bailarina, na verdade, é incrível, imprime uma fisicalidade impressionante pra personagem. O filme não deixa muita margem pra especular sobre as capacidades curativas da Clara, mas ele mostra que aquela religiosidade que tá em torno dela mercantiliza os seus poderes, né? E também aprisiona o corpo dela e meio que impede a proximidade que ela tem com a natureza, que é externada pela presença de alguns animais ao longo da história ali do filme. É um filme muito bonito, é um filme que fala da descoberta de si, da descoberta da sexualidade, da espiritualidade por caminhos pouco usuais, por meio dessa personagem. Eu imagino que ele não vai estrear em muitos lugares, mas quem puder, assiste Clara Sola. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd Feito por Elas. Avalie no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. Todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post. E além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts. E também estamos no YouTube. Você pode entrar no grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa. E não só sobre cinema. Acho que a Camila Henrique está lá. Sempre tendo ideia de podcast. Então ela conhece, então sabe que é muito massa estar lá no grupo do Telegram. Então mande seus comentários pelo nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa será sobre o filme brasileiro Cidade de Deus, que em 2022 completa 20 anos de lançamento. É isso, muito obrigada pela audiência, obrigada Camila mais uma vez e até o próximo programa. A pesquisa, a pauta e o roteiro são de Camila Vieira e Camila Henriques. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Isabel Wittmann. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. Locução da vinheta, Débora Garcia.